Com relação Muito à jóia. política nacional, Macalossi, como é que tu vê o governo Lula nesse primeiros meses aí de governo? Ele está mais viajando que nem o Fernando Henrique Cardoso, que era na época que se falava, né? Qual é a do Lula? O que que tu está vendo no Lula? E eu, tu sabes, me conheces bem, tu sabes que eu sempre fui um crítico muito duro do lulopetismo, né? E da mesma forma eu também fui um crítico severo e duro do bolsonarismo. E eu tenho uma filosofia, eu superei, como eu vou dizer, eu superei a ideia de que nós devemos nos postar politicamente apenas pela negação. Quer dizer, eu nego o outro e eu me condiciono, daí pelo fator negativo, de me opor. Mas eu acho que a oposição ela tem que ter um valor, ela tem que ter uma ideia, ela tem que ter um projeto. E quando você parte da análise jornalística, você tem que ponderar que nem tudo que está sendo feito é bom e nem tudo que está sendo feito é ruim. Eu acho que, como qualquer governo, esse tem os seus méritos e tem os seus deméritos. Você quer que eu comece pelos méritos ou pelos deméritos? Você que manda. Tá, então vamos começar pelos méritos. Eu acho que este governo apazigua a ideia de relações institucionais. Nós não estamos mais naquele clima de guerra entre o executivo e o legislativo, entre o executivo e o Supremo Tribunal Federal. Não tem um presidente da República que vá à televisão ou faça um discurso na frente dos seus apoiadores incitando, né, a massa a, né, tentar desmoralizar a Suprema Corte do país ou o Congresso Nacional. Esses dias teve até uma fala que eu achei muito boa do Lula, que ele disse: eu dependo mais do Lira do que o Lira depende de mim. E sim, isso é o reconhecimento de que o legislativo é um ator importante, legítimo, eleito, e que se tem de dialogar com ele. Da mesma forma, o presidente não fica a comentar decisões judiciais, nem como fez Bolsonaro em 2021, 2022, vai a público e diz que não cumprirá uma decisão, uma determinação do Supremo. Então, eu acho que a estabilidade institucional está reestabelecida. Eu acho que o governo teve o mérito também de enfrentar o problema das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas elas foram sendo conduzidas para um papel de preponderância no debate político partidário que elas não devem ter. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, e eu acho isso muito importante, que as Forças Armadas não devem constar na lista de entes que fazem a fiscalização das eleições. Porque as Forças Armadas elas têm um papel, elas têm uma fundamentação de atuação que diz respeito ao território nacional, à segurança interna, à soberania dos poderes constituídos, mas não é uma função de tutela sobre a democracia. Em nenhuma democracia do mundo, as Forças Armadas fiscalizam o processo democrático que é protagonizado pelos civis. As entidades que fiscalizam as eleições são todas civis. Então, os civis têm a sua própria autotutela. E aos militares é conferido o poder de proteger a nação. Então, são funções absolutamente distintas. Então, o governo também enfrentou isso. Eu acho que fez muito bem a escolha do novo comandante das Forças Armadas, o general Thomas Paiva, que era comandante militar do Sul, foi muito bem escolhido. Acho que é um governo que, do ponto de vista da agenda econômica, tem o fator positivo, eu acho que foi uma grande escolha do Lula, o ministro Fernando Haddad, ele é o político no melhor sentido da palavra. Ele é um articulador nato, ele é um sujeito muito ponderado, ele consegue polir os cristais, ele consegue construir soluções entre atores díspares, ele sabe negociar uma agenda e ele teve vitórias importantes. Eu acho que o governo, além disso, e daí na esfera econômica, aprovou um arcabouço fiscal necessário, porque a lei do teto de gastos tinha entrado num descrédito absoluto. Quer dizer, ela na prática não estava mais em vigor, porque ela vinha sendo furada reiteradamente, né? E eu apontei aqui, inclusive na entrevista última que eu participei,
E depois, e isso é um direcionamento que o governo estabelece, se conseguiu aprovar a reforma tributária na Câmara dos Deputados e tudo isso em 6 meses. Então, é bastante. Ao mesmo tempo em que as condições macroeconômicas dão sinais positivos. Nós estamos com um bom balanço comercial, PIB está em crescimento, projeção de mais de 3,2%. A taxa de juros está em queda por conta exatamente desse esforço, com declarações do presidente do Banco Central exatamente nessa linha, e as agências internacionais, aquelas de classificação de risco, as observam o Brasil com um olhar positivo. Por exemplo, a Fitch, que é uma das principais, ajustou para cima a nossa nota. A estabilidade institucional e o equilíbrio das contas, ainda que seja um governo que tenha uma filosofia de ter uma mão mais pesada do Estado, porque a natureza é um governo de centro-esquerda, ao menos esse governo está fazendo sinalizações importantes para o mercado. Está longe de ser o que foi a Dilma Rousseff. E também é um governo que venceu o catastrofismo. Gente achando que em 4, 5 meses o Brasil ia se tornar argentino, que era um delírio.